Olá, pessoal, bom dia, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vou esperar só uns minutinhos para dar tempo de todo mundo carregar tanto a câmera quanto o microfone. Acredito que para nessa nossa versão aqui vocês têm acesso ao microfone, então quem também quiser utilizar, mas a gente vai aqui usar mais o chat, tá, pessoal? Só esses minutinhos enquanto o pessoal entra. Eu já vou me apresentando. Eu sou a Lorena Alonso, faço parte aqui da equipe de relacionamento da Câmara Brasil-Alemanha. A gente agradece muito a participação de vocês aqui nessa terça-feira, dia 27 de maio de 2025, e estamos aqui na nossa segunda edição do webinar com a nossa empresa associada, com a Messer Gases. É um enorme prazer para nós recebê-los aqui com a gente. A Messer já é associada aqui conosco já há bastante tempo, desde 2002 aqui com a gente, então é sempre um prazer trabalhar em conjunto. Então a gente espera que seja uma manhã de uma troca muito legal e muito valiosa, que a gente tem certeza que será. Então podem ficar à vontade para continuarem entrando. Estou vendo um pessoal ainda se conectando. Vamos dar só mais uns minutinhos que eu já vou passar a palavra para a Messer. Qualquer dúvida, pessoal, fiquem à vontade para entrar aqui no chat, mandar as dúvidas no chat. A gente vai deixar ele aberto. Se Cláudio também vai trazer mais para a gente, se a gente conseguir trazer essas perguntas ali no final. E, pessoal, já queria deixar aqui um aviso para quem entrou com aquele link geral, se tiver com o nome de participante, por favor, a gente só pede que vocês troquem o nome, né? Então, pode colocar cargo empresa ou nome é empresa. Ali do lado do nome de vocês tem um botãozinho com 3 pontinhos que vocês conseguem dar um renomear. Então, aí, se vocês puderem fazer isso para a gente no pós-evento, até para vocês receberem, né, materiais e informações, né, do pós-evento, contatos dos especialistas, para a gente é importante ter tanto o nome quanto a empresa, tá bom? Se precisarem de ajuda, é só me chamar aqui no chat que eu ajudo vocês. Então, acho que já faltando 2 minutinhos, a gente já tem bastante gente aqui conosco. Mais uns. Acho que todo mundo que estava em espera já se conectou. Tenho também o pessoal que vai entrando agora, estamos bem no horário. Então, enquanto isso, eu queria agradecer mais uma vez, pessoal, em nome da Câmara, agradecer a Messer por essa parceria muito duradoura e já aqui passar a palavra para o Cláudio. Cláudio, que vai ser aqui o nosso moderador de hoje, vai abrir o nosso webinar. Então, Cláudio, muito obrigada. Passo a palavra para você. Obrigado a todo mundo que já está na live aí. Eu sei que tem gente entrando. Tem algumas pessoas que não conhecem a Messer ainda. A Messer é uma empresa de mais de 125 anos, atuando no mundo todo, né? A gente está há 6 anos no Brasil. Isso aí, essa live aqui também comemora nossos 6 anos aqui. E a gente está fazendo esse mix aqui de inovação com sustentabilidade, né? E eu queria começar com uma provocação, né? A cada minuto, a humanidade emite 51 mil piscinas de CO2 na atmosfera. Só para vocês terem uma ideia, 51 mil piscinas olímpicas de CO2 na atmosfera. É muito CO2 que a gente emite, né? E a gente precisa fazer alguma coisa diferente do que a gente já faz hoje em dia, né? E a gente fala muito que vamos compensar, vamos plantar árvores. E se a gente plantasse tudo terreno que tem de vazio no mundo hoje, a gente conseguiria plantar aproximadamente 1,3 milhões de árvores. Mas isso não seria suficiente. Seriam 4 Amazônias para a gente plantar. E acho que vai ser bem difícil a gente plantar 4 novas Amazônias aí no planeta. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa efetivamente manter as florestas que a gente tem, a gente precisa plantar mais, mas, além de tudo, a gente precisa inovar. Inovar muito, inovar radicalmente, fazer coisas diferentes para que esse planeta continue sobrevivendo. Eu queria pedir para vocês, né, hoje, né, nessa apresentação que a gente vai fazer da Mestre aqui, com nossos especialistas aqui, tudo que eu queria que vocês tivessem uma visão de futurista. Eu queria que vocês hoje olhassem um pouco diferente das outras apresentações que vocês já assistiram da Messia, mas olhassem assim, o que que a gente pode aplicar nas nossas empresas, o que que a gente pode aplicar na nossa vida, o que que a gente pode aplicar disso que a Messia faz hoje de uma maneira totalmente diferente e que a gente possa realmente fazer
que esse mundo seja um mundo melhor e muito mais sustentável. É isso que eu queria hoje pedir para vocês. Um olhar totalmente novo, um olhar realmente de futurista para fazer com que esse mundo seja muito melhor. Vou passar aqui para o Renato e para o pessoal aqui de nossos especialistas que vão dar uma breve, digamos assim, introdução do que a gente pode fazer de novo aqui para vocês. Renato. Cláudio, obrigado. Bom dia a todos os participantes da live, agradecendo a nossa participação junto à Câmara Brasil-Alemanha. E dando seguimento ao Cláudio, é exatamente isso que a gente pretende. A Messer, como empresa, uma empresa de gás, uma empresa focada a desenvolvimento, ela, da sua criação, do início, ela é muito preocupada a soluções, a desenvolvimento, a pessoas, a segurança e ao meio ambiente. Então, essa live a gente vai estar participando com o nosso time de aplicações, os nossos especialistas, apresentando em cada segmento que nós atuamos quais são as ações, as tecnologias, os gases e as possibilidades que a Messer hoje pode desenvolver junto a uma indústria, a um hospital, a um cliente, pensando numa agenda ESG extremamente positiva. A gente vai começar a falar um pouquinho sobre healthcare, parte de saúde. Então, eu gostaria de convidar a nossa especialista em healthcare, Lilian, por favor, se junte a gente à live. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês, comemorando mais um ano de mestre, né, no Brasil. E é importante a gente salientar que nós estamos na área medicinal, oferecendo soluções completas em gases, desde o projeto até o fornecimento contínuo dos gases no ponto de consumo dos nossos clientes. Estamos presentes no momento do cuidado ao paciente, com segurança, qualidade, compromisso com a saúde. Estamos muito comprometidos com a sustentabilidade. Em nossa frota, contamos com caminhões elétricos, né, onde a entrega dos gases medicinais estão sendo realizadas. Essa iniciativa ela reduz a emissão dos poluentes e assim também o ruído diminuindo, promovendo assim para os nossos clientes um atendimento mais seguro para os nossos clientes finais e pacientes. Importante salientar que nós seguimos rigorosamente os padrões de qualidade, mantendo todas as certificações necessárias, garantindo a segurança do nosso produto, compromisso esse que reforça a credibilidade que os nossos clientes têm conosco, gerando a confiança que eles depositam em nós e nós neles também, tá? Aqui na Mestra a gente trabalha com muita transparência, responsabilidade com os nossos clientes. Além de fornecer o produto, que é essencial à vida, nós investimos em treinamentos, capacitando a equipe que utiliza os equipamentos da Mestra de forma segura, aonde o nosso foco é a qualidade no atendimento do nosso paciente. E a gente vai trazer um pouquinho aqui do nosso processo, vou falar do óxido nítrico, que é um equipamento de suma importância, tá? Ele é um processo onde um gás inalatório que atua como vasodilatador pulmonar seletivo, muito utilizado na terapia intensiva em neonatal, pediatria, cirurgias cardíacas, hemodinâmicas. Essa ação ela se dá pela rápida vasodilatação dos pulmões, né? Então ele melhora assim a oxigenação sem afetar a pressão arterial. Ele é administrado de forma inalatória, então ele requer um equipamento específico para que a dosagem seja monitorada. Nossa equipe tem um sistema completo, então a terapia é utilizada de forma contínua, garantindo a confiabilidade dos nossos usuários, visto que a gente tem o treinamento, como eu mencionei anteriormente. E os benefícios para os pacientes é a melhora na oxigenação, a redução do tempo que ele fica em ventilação mecânica e o menor tempo de internação em UTI neonatal, né? Então, para os nossos pacientes, é um equipamento de suma importância. E falando, linkando, né, a questão da vida, né, nós também temos o nosso processo Inalox, que é uma terapia para as mães para parto normal. Então, é uma analgesia inalatória que auxilia as mamães durante o trabalho de parto normal. Essa terapia ela é composta
de uma mistura fixa, 50% oxigênio e 50% óxido nitroso, que garante uma boa oxigenação, ela minimiza o risco de sedação da mãe. Então, ele é um método de alívio da dor. Ele não é excludente, ele é inalatório, não invasivo. Ele mantém assim a contração uterina, preserva a consciência da mãe, a mobilidade, a força, né? Então, é uma ótima escolha para as mães que desejam fazer um trabalho de parto com uma experiência o mais natural possível, né? Então, a gente trabalha com esse produto nas maternidades. E além disso, a gente tem um ótimo histórico para os bebês e para as mães, né? Então a Messer aqui, ela tem esse compromisso, né, com a saúde, com o meio ambiente, com a vida, de estar trabalhando de forma clara, transparente para os nossos clientes. Muito obrigada, é uma explanação rápida, né? A gente tem outros participantes, então muito obrigada. Dúvidas, perguntas, a gente está à disposição. Muito obrigado, Lilian. É importante o que a Lilian colocou, que a nossa preocupação em manter a saúde e a segurança e o bem-estar dos nossos clientes, sejam os hospitais ou o nosso cliente final na parte medicinal. Obrigado. E agora a gente vai passar a falar um pouco sobre gases especiais com a nossa especialista, Michele. Michele, cadê você, Michele? Acho que tivemos um probleminha com a Michele de internet. Vamos seguir com os gases especiais. Eu faço a apresentação. Pode voltar só um slide, por favor, do gases especiais. Volta, volta. Isso. Os gases especiais, eles são os gases normalmente utilizados em processos ou laboratórios que necessitam de alta pureza e a gente utiliza em diversas aplicações, seja na indústria, seja num laboratório químico, num laboratório de hospital de análise. Nós possuímos a Messer mistura padrão primário e material de referência certificado para calibração. Então, somos uma das poucas empresas no Brasil certificada para emitir esse tipo de material referenciado, certificado para a indústria automobilística, para laboratórios. Os gases especiais, eles são extremamente importantes e essenciais para o bom funcionamento, e pensando na agenda ESG, principalmente na área de controle de emissões, para que a gente tenha certificações das emissões de metano e CO2 dos novos automóveis, dos novos equipamentos, de empresas químicas, as emissões que elas colocam na atmosfera, a indústria de combustão. A gente tem o exemplo da imagem aqui, as chaminés do que está sendo emitido para o meio ambiente. Então, os gases especiais e a família de gases especiais na agenda ESG, ela é extremamente importante e participativa para manter regulado essas emissões conforme as regras que nós temos para cada tipo de emissão. Nós temos diversas, como a ISO 17034, a OIML, o Inmetro, ISO 9001, ISO 17025 e entre outras normas para emissão que são utilizados os lugares especiais para fazer esse tipo de calibração e certificação. Aproveitando o link de emissões, eu assumindo um papel também como especialista em combustão, vamos falar um pouquinho sobre combustão. E a principal agenda da combustão é a redução de emissões, tá? Por quê? Os gases, seja oxigênio, nitrogênio, argônio, CO2, hidrogênio, eles são utilizados na produção em praticamente todos os materiais, seja vidro, seja cerâmico, seja ferro, seja aço, seja metálico, seja não metálico. Os gases eles estão presentes na produção desses equipamentos, dos itens, de tudo que está presente no nosso dia a dia. Pode ser de uma caneta, de um telefone, de uma mesa, de uma janela, do vidro da janela, o alumínio que faz o caixilho da janela. Então, os gases eles estão presentes
na produção. No frasco de perfume, ele está na produção do vidro, ele está no polimento do aspecto do vidro. Então, tudo está presente a utilização de gases. E quando a gente fala da agenda ESG, o mais importante para a gente é a gente falar da utilização de oxigênio no seu processo de combustão. Os processos industriais que necessitam de combustão direta, a gente está falando de queimador, onde eu tenho um combustível, eu tenho um comburente e eu tenho uma fonte de ignição, a tríade do fogo, que o pessoal aprende na escola desde de novinho. O oxigênio é o nosso comburente. O oxigênio está presente no ar atmosférico e normalmente ele é utilizado em combustão. Porém, quando a gente trabalha com oxigênio puro na combustão, a gente tira o oxigênio do ar soprado e injeta oxigênio puro no processo de combustão, nós temos uma redução muito grande nas emissões atmosféricas e principalmente na emissão de CO2 e NOx para a atmosfera. A gente vai apresentar o próximo slide. Vamos entrar, a pessoa até entrou na live. Quem é de química adora, quem não é de química fica aterrorizado, que a gente está com cheio de números, então a gente vai tentar deixar o mais técnico, mas o mais palatável possível. Mas para quem está participando da live de uma forma muito lúdica, ter uma ideia da diferença de emissão quando a gente trabalha com um sistema de combustão 100% oxigênio injetado. Então, acompanhando aqui, do lado da esquerda a gente estamos considerando uma mesma produção de fábrica, e aí todo mundo pode usar a imaginação do que for trabalhar, se for aço, se for alumínio, se for vidro, se for cimento, se for tijolo, se for telha, fica na imaginação de cada um, mas para a mesma fábrica, utilizando a mesma quantidade de energia de 1 megawatt, quando a gente olha do lado da esquerda, num sistema que usa ar atmosférico, no sistema de combustão, ele vai emitir por hora para esse 1 megawatt de energia, e 1 megawatt de energia pode ser combustível, gás natural, GLP, carvão, mas vamos usar como exemplo o mais comum que a gente tem na indústria, que é o gás natural hoje, ou GLP, mas os combustíveis gasosos, pensando mais em gás natural, para 1 megawatt de energia, para chegar numa temperatura de chama 1980, ele vai emitir de gás de combustão 1.100 normal metro cúbico hora de, vamos chamar de fumaça que vai sair do processo. Sendo que nessa fumaça 10% é vapor d'água, do hidrogênio, do hidrocarboneto, do combustível com o oxigênio da combustão. Temos uma grande quantidade de nitrogênio, então a gente tem os pontinhos vermelhinhos ali de nitrogênio que se craqueia e acaba virando NOx, se oxidando e virando NOx, que também é um gás responsável pela poluição, pelo fog, que a gente tem aquele entardecer alaranjado no horizonte, que é uma concentração grande de NOx e poluição, e a gente teve há alguns anos atrás condições de chuva ácida, por exemplo, em Cubatão, devido à alta concentração de NOx, então ele é o responsável pela condição de chuva ácida. E a gente tem uma emissão muito grande, algo em torno de 30% desse valor. Quando a gente vai para a mesma condição de 1 megawatt de energia, a gente tem um aumento de energia disponível, então a minha temperatura de processo ela passa de 1980 para 2680, porém, nós temos uma redução drástica, mais de 70%, porque a emissão baixa de 1.100 normômetro cúbico para 300 normômetro cúbico, sendo que 42% é vapor d'água. Então, a nossa emissão de CO2 ela cai consideravelmente. Nós temos redução da parte de combustível, porque a gente tem aumento de produtividade, disponibilidade de energia, e uma redução também drástica na formação de NOx, porque eu tenho menos nitrogênio térmico na formação. Então, a gente consegue trabalhar de uma forma muito mais efetiva, muito mais ecológica e muito mais preocupada com as próximas gerações trabalhando com oxigênio puro. Desculpa se a gente foi muito técnico, mas a ideia é que a gente tivesse o quanto a gente consegue reduzir com uma simples troca do comburente que está sendo utilizado no processo. Agora, eu gostaria de convidar a Mariane, a nossa especialista de alimentos e bebidas, para falar um pouco das nossas ações ESGs para o segmento de alimentos e bebidas. Vai lá, Mari.
Bom dia, pessoal. Obrigada por participar da nossa live. É sempre um prazer vir aqui falar de aplicação de gases em alimentos, né? Porque são aplicações que estão no nosso dia a dia, estão tá na nossa mesa, e muitas pessoas não sabem, né, que os gases proporcionam alimentos saudáveis, alimentos de maior qualidade, que a gente compra e muitas vezes não conhece, né? Então, o meu papel é divulgar essas tecnologias e, não diferente das outras aplicações, também temos muitas oportunidades de trabalhar sustentabilidade, ESG, nas indústrias de alimentos, que hoje é muito importante também, né? E aqui na Mestre a gente trabalha aqui uma breve apresentação dos temas que a gente tem. A gente tem a parte toda de congelamento, resfriamento criogênico. Temos bebidas, que daí as pessoas conhecem um pouco mais, que são os refrigerantes, águas com gás, né, carbonatação. Temos gorduras, a parte de margarinas, a parte de gorduras em pó, ingredientes que são utilizados em outros alimentos também. E a atmosfera modificada, que eu vou falar dela primeiro. Então, a atmosfera modificada é uma tecnologia onde você substitui o ar que está dentro da embalagem por uma mistura de gases conhecidas, né? Geralmente a gente trabalha com nitrogênio e CO2, dióxido de carbono, porque eles têm funções específicas ali, em relação ao alimento. O CO2 ele tem uma função bacteriostática e fungistática, então, ele significa que ele controla o crescimento do micro-organismo e, consequentemente, aumenta a validade desse alimento. E o nitrogênio tem a função de tirar o oxigênio da embalagem. O oxigênio, embora ele seja essencial para a vida, ele causa algumas reações indesejadas no alimento, né? Por exemplo, oxidação, racificação de gorduras. Então, a atmosfera modificada vem para aumentar, principalmente aumentar a vida de prateleira dos alimentos e manter a qualidade do alimento até a sua validade final, tá bom? É, pode voltar um pouquinho. Sobre a questão de ESG, a gente entra aqui com uma questão de redução de desperdício. Porque quando você tem alimentos um pouco mais perecíveis, vou dar um exemplo aqui de saladas, que é muito difícil você chegar em lugares muito longe, é muito difícil você manter ela em estoque por muito tempo. Então, quando você faz um um alimento minimamente processado, que são aquelas saladas embaladas, o gás ajuda a aumentar essa validade. Consequentemente, você tem uma logística melhor, você não precisa talvez entregar todos os dias, você tem uma economia ali de combustível, você tem, em outros tipos de alimentos, redução de conservantes químicos que impacta diretamente na saúde dos nossos consumidores, né? E redução de desperdício, porque seu alimento dura mais, consequentemente, menor o risco dele acabar a validade sem ser consumido. Pode passar. A nossa próxima aplicação também é muito ligada ao ESG. Existe uma tecnologia que a gente chama de gotejamento de nitrogênio. Então, significa exatamente isso: existe um equipamento que você coloca gotas de nitrogênio líquido dentro das embalagens de garrafas. Quando o nitrogênio ele entra em contato com o ambiente, ele evapora e ele expande 700 vezes. Consequentemente, aquele nitrogênio que está ali nesse que a gente chama de headspace, que é esse espaço entre o alimento e a tampa, ele vai evaporar e vai preencher. Então, primeira coisa, ele expulsa o oxigênio, ajuda até nessa questão também de oxidação do alimento, aumenta a validade, mas ele tem essa função de pressurizar a embalagem. Então, logo que você goteja, você fecha a embalagem e ali fica uma pressão positiva. Isso possibilita que você utilize embalagens mais finas, né? Utilize menos plástico, para fazer aquela garrafa. Consequentemente, depois você tem menos resíduo para descartar no ambiente. Então, vocês devem já ter tido contato com esse tipo de embalagem. Quando você abre, você sente até uma pressão saindo e depois a embalagem fica bem maleável. Então, é por isso, porque o fabricante usou menos é, plástico para fazer essa embalagem, consequentemente, você precisa dessa tecnologia para expandir, para ela não danificar no transporte. Nossa próxima tecnologia é congelamento e resfriamento criogênico. Essa tecnologia é muito interessante, a maioria das pessoas não conhecem. É a utilização de gases, principalmente nitrogênio líquido e CO2 líquidos, para resfriar ou congelar os alimentos de forma muito rápida. Eles entram diretamente em contato com o alimento e quando eles entram em contato, eles evaporam, roubam o calor desse alimento e o alimento perde temperatura muito rapidamente. Então, comparado com o processo tradicional hoje da maioria das indústrias, onde se é utilizado
túneis mecânicos com amônia, os nossos túneis com nitrogênio, eles são muito mais seguros, né? A gente tem um sistema de segurança muito bem feito para não ter nenhum risco de acidente, enquanto a amônia a gente sabe que é muito complicado quando existe um acidente, né? Os nossos túneis, eles não fazem o resfriamento via energia elétrica, como acontece no túnel mecânico, eles fazem um resfriamento pelo gás, então o consumo de energia elétrica é muito baixo nos nossos túneis, o que faz com que reduza a pegada de carbono do sistema como um todo, né? Desde o do transporte até o produto final, a gente tem aí uma economia. E também a questão da qualidade, que eu sempre prezo muito, os produtos feitos com criogenia, congelados com criogenia, sempre vão ter uma qualidade muito superior, principalmente na hora do consumo. O consumidor percebe muito, e faz parte, né, do nosso dia a dia querer levar alimentos sempre mais saudáveis e mais gostosos para os nossos consumidores. E por fim, essa tecnologia ela é nova, eu trouxe ela aqui como uma inovação da Messer, o transporte criogênico. Então, temos um sistema chamado Cyber System, que são essas cabines, né? Vocês podem ver nas fotos, são uma espécie de cabines onde você armazena os alimentos ali nos supermercados, nas grandes redes de supermercados. Elas vão distribuir alimentos para as lojas. Você tem alimentos tanto refrigerados quanto não refrigerados, né? E você não consegue colocar isso no mesmo caminhão para transportar, porque você precisa ter, o alimento refrigerado tem que ser num caminhão refrigerado. Com esse sistema, a gente armazena os alimentos refrigerados ou congelados dentro dessas cabines. E essas cabines são abastecidas com CO2. Esse CO2, ele está líquido e ele vira neve carbônica. Consequentemente, ele tem ali um sistema refrigerado dentro dessa cabine sem uso de energia elétrica. Essa cabine pode ser colocada em um caminhão tradicional, sem uso de refrigeração, e ser transportado com outros tipos de alimentos que não precisam ser refrigerados. Então, primeiro ponto, você tem aí uma economia importante de energia, você tem economia de combustível, né, menor emissão de CO2. O CO2 ele é proveniente de processos industriais, então a gente está recuperando e utilizando ele em outro processo. E tem a questão também muito importante de segurança alimentar, porque hoje a nossa cadeia de frio, ela é muito instável, a gente tem muitos abusos de temperatura nesse transporte, então com esse sistema você só vai abrir essa cabine no ponto de colocar na gôndola no supermercado, então você não vai ter esse aumento e queda de temperatura durante todo o trajeto. Tá? Então, aqui tem bastante coisa para falar desse processo, a gente vai entrar mais a fundo aí nos próximos meses para levar para os nossos clientes, mas a ideia que eu queria passar para vocês é isso, a gente tem ainda muitas outras tecnologias que podem ser trabalhadas como ESG em alimentos, e agradeço a atenção, e se tiverem alguma dúvida, também estou à disposição. Obrigado, Mariane. Foi muito legal essa apresentação de entender o quanto, numa simples substituição, numa substituição de uma forma de congelamento, a gente consegue agregar, reduzir a pegada de carbono em toda a cadeia de produção. O sistema Cyber que a Mariane apresentou é uma tecnologia que nós temos muito difundida, utilizada na Europa. Nós temos no nosso país vizinho aqui, Colômbia, e nós estamos também trabalhando com a aplicação dela aqui no Brasil, que vai também não só trazer redução de emissões, mas também segurança na parte alimentar, de intoxicação, na parte de transporte. É muito importante esse trabalho que a Mari vem fazendo no segmento de foods. Ao pessoal que está participando da live, que a gente vê que está com a mão levantada, a gente só pede para que enviem as perguntas no chat para que a gente possa responder ao final do treinamento, para que a gente não pare a live. Tudo bem? Agora eu gostaria de chamar para a apresentação, para falar de química, o nosso especialista em química, Marcos Gaudiano. Chega mais, Bom, Claudir. bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Eu vou fazer uma apresentação de química aqui. Química abrange muitos segmentos, tá? É, Tem petroquímica, celulose, tratamento de efluentes, rebarbação, vulcanização, recuperação de solvente, inetizações, fermentações, oxidação avançada. Tem vários, tudo que tiver tem combustão, é uma química, em alimentos é química. Então, a gente vai falar de três tecnologias abrangentes em ESG, tá? Que a gente tem trabalhado bastante no mercado
Então, eu vou dar uma explanada rápida em cada segmento desses aqui, para vocês entenderem um pouquinho do que a Messer trabalha no mercado em relação a meio ambiente e sustentabilidade. A Messer trabalha com um sistema chamado Duocondex, que é um sistema que faz uma recuperação dos VOCs. O que é o VOC? VOCs são carbonos voláteis que é lançado na atmosfera. Por exemplo, você tem um vapor de tolueno, vapor de hexano, vapor de acetona, e isso as empresas têm que não pode lançar na atmosfera e tem uma legislação para ser cumprida. No Brasil existe a legislação, na Europa a legislação é mais abrangente, e para vocês terem uma ideia, na Europa a gente tem instalado 80 equipamentos desse, e no Brasil a gente tem um equipamento grande nesse instalado e tem mais alguns para ser instalados, já que nós já fizemos testes, tá? Hoje está tendo bastante consciência em relação a esses VOCs na atmosfera, tá? Então, como funciona o processo? O processo é um trocador casco-tubo. Esse casco-tubo passa nitrogênio líquido a menos 196 graus, pega o vapor volátil que está numa temperatura ambiente ou acima de uma temperatura de 20, 30 graus, esse vapor é condensado, recuperado, o cliente pode recuperar e usar novamente esse produto, ou fazer um blend e mandar fazer uma queima como combustível para uma caldeira ou como subproduto, tá? O gasoso do nitrogênio, ele não entra em contato, né? Esse líquido não entra em contato com o produto, e a empresa pode usar esse gasoso do nitrogênio que transforma de líquido para gasoso, num processo de inertização, num processo até de reatores para inertizar, para não ter explosão no reator. Então, não se perde o nitrogênio, tá? Então, esse processo é bem conceituado e dá para trabalhar aí no mercado, nessas empresas de tintas, de solventes, de vários segmentos, tá? Então, hoje é focado bem nessa parte de ECG, de liberação de gases voláteis na atmosfera. O outro processo que a gente trabalha justamente é para o sequestro desse CO2 que o Cláudio falou no início, aí, que são lançados na atmosfera, né? O ajuste de pH utilizando CO2 como na forma de ácido carbônico. Como que funciona? Então, você tem um efluente tá, alcalino, ou seja, com pH acima de 7, né? 7 é neutro, você vai para o pH 8, 9, 10, 11, que são pHs alcalino. Esse pH, para reduzir, normalmente as empresas usam os ácidos inorgânicos, como ácido sulfúrico, ácido clorídrico e ácido nítrico. Só que esses ácidos são perigosos e podem dar queimaduras muito grandes, né? Se um funcionário, né, se movimentar esse produto. E o CO2 não, o CO2 é o mesmo que a gente toma na água mineral, no refrigerante, e ele formando ácido carbônico, ele reduz o pH alcalino para pH neutro, ajustando o pH. E a alcalinidade, que é o sódio e o cálcio, ele fica fixado. Então, ele forma um sal de carbonato de cálcio ou carbonato de sódio, que isso é um sal. Ou seja, não libera na atmosfera, tá? Esses sais, esse gasoso que está saindo. Esse é um processo muito conhecido. A gente tem vários clientes com esse processo. É, Normalmente, os clientes que põem esse processo não voltam para ácidos inorgânicos, principalmente por segurança dos próprios funcionários, tá? O outro processo, esse processo é um processo mais novo, né? A Mariane falou do processo da garrafa PET, né, que é utilizado. Hoje em dia existe um sistema que você recupera todas as garrafas PETs usadas de refrigerante, de água. Então, existe um processo de pirólise. Essa pirólise é um aquecimento
de um forno e esse forno não pode ter oxigênio, ou seja, o plástico não vai entrar em combustão. Ele vai simplesmente derreter e não pode ter o oxigênio. Então, a gente introduz o nitrogênio, ele tira o oxigênio fora, esse oxigênio não deixa pegar fogo e você tira esse plástico virgem que pode ser reutilizado para fazer a garrafa PET novamente, tá? É um processo que nós já temos 3 clientes desse padrão de, de processo e esse plástico virgem volta para a fábrica. O pessoal entendeu? Alguma dúvida pode deixar no final da gente para passar informações. do, do, do- da pirólise de garrafa PET, então a gente acaba tendo o benefício de retornar, reduzir matéria-prima, né, Gaudiano? Que a gente consegue retornar esse plástico para a Volta produção. como plástico virgem. Volta até para fazer as garrafas das empresas de bebidas que são exigentes, tá? Então, Volta novamente para o processo. excelente para o processo, até ganho de produtividade, ganho em Sim, matéria-prima, e não só na redução de emissão ou não, de e esses resíduo plásticos, para a atmosfera. principalmente resíduo que vai para aterro, que leva aí 200 anos aí para degradar, então não. As empresas de plástico aí, que são as indústrias grandes que fazem Sim. petroquímica, né? Transforma, vende o PET faz as garrafas, depois antigamente se jogava fora e aparecia aí nos rios, aparecia em um monte de lugar, esses PET jogados entupindo rios, né? Hoje não, hoje recupera tudo, a garrafa chega praticamente nessas, né, aqueles pallet fechado, garrafas sujas são lavadas e recuperadas novamente. E é um processo onde a gente consegue controlar e também mitigar e reduzir emissões de outros gases no processo de pirólise, né? E a gente Com pode certeza. recuperar o CO2 para transformar em produto para colocar no mercado. Então, a gente elimina emissões gasosas, a gente elimina emissão de residual em rio, que a gente era muito comum, garrafa PET em rio, garrafa PET em terreno, em locais, aterros, a gente tem uma grande utilização de Sim, aterros por causa de garrafa PET. Você lembrou bem, a gente está falando aí de 250 anos para justamente deterioração para degradar, degradar. para degradar no meio ambiente. Então, é uma solução extremamente interessante, muito produtiva e que a gente vem trabalhando muito forte dentro da Messa. Gaudiano, gostaria de agradecer a participação. De novo, dúvidas, coloquem no. Se não, o chat não estiver colocando a opção de question and answer, Q&A, a gente vai responder ao final aqui do treinamento, senão a gente vai, se for específica ou muito despertar demais aqui, a gente vai responder individualmente cada questão, tá? Obrigado, Galdê. Agora, para falar um pouco sobre corte e solda, convido o nosso especialista Marcos Lobato. Chega junto aí, Lobato, para a gente falar de corte e solda. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui junto com vocês hoje, comemorando 6 anos da Messer no Brasil. E a gente vai falar sobre um processo, né, como o Cláudio falou, né, da história da nossa empresa. O primeiro processo que a gente vai falar aqui é o processo Ox Combustível. E esse processo está dentro da nossa companhia há 123 anos, mais precisamente. Então, é um dos primeiros processos industriais que a Messer começou a comercializar os seus gases. O primeiro equipamento, né, de corte desenvolvido há 123 anos atrás. E a gente traz uma novidade, né? A gente fez um lançamento recente na Expomaf, nesse ano, de trazer o uso de um novo gás combustível para essa tecnologia. Então, a gente desenvolveu em parceria com a Messer Cutting, que é uma empresa irmã nossa, do grupo Messer. A gente fez todo um desenvolvimento de novos equipamentos para uso exclusivo do hidrogênio. Então, a gente está trazendo para o mercado brasileiro um combustível novo, né, em comparação com os combustíveis atuais que a gente tem nesses processos, que são o acetileno, que são o GLP, e o gás natural em algumas aplicações também, em algumas indústrias que têm acesso ao gás natural, a gente existe essa molécula sendo utilizada como gás combustível também. E a gente, além da pegada ambiental, né, a gente vai falar mais para frente um pouquinho sobre a pegada ambiental,
a gente tem um desempenho bem superior dessa molécula. Então, não é uma adaptação simples, a gente tem todo o desenvolvimento por trás nos equipamentos que permitem a gente ter um alto desempenho no uso desse gás combustível, que vai permitir aumento de velocidade de corte, melhoria de qualidade da superfície cortada. E a gente, analisando esses pontos, a gente consegue entrar numa redução de custos. Porque se a gente consegue cortar mais rápido com esse gás, a gente consegue diminuir o consumo dos gases, né? No processo óxido-combustível, o oxigênio é o que tem o maior consumo. Então, se a gente consegue aumentar a velocidade em 30% de corte, a gente consegue reduzir o consumo de oxigênio de corte em 30%, por exemplo. E com a melhor qualidade da superfície cortada, a gente consegue diminuir também retrabalhos, né? Com o uso de melhadeiras ou de alguma outra ferramenta para a gente poder ter uma superfície, uma peça, né, finalizada de forma mais rápida para a gente processar ela em outras aplicações. E com o uso do hidrogênio, a gente consegue zerar a emissão de CO2 para o meio ambiente. Quando a gente coloca o hidrogênio com o oxigênio no processo químico, a gente vai ter como resultante apenas H2O. Então, nesse processo de corte, usando a tecnologia High-Cut, que é o nome que a gente denominou para essa tecnologia, volta só um slide ali ainda, por favor. Então, a gente consegue só liberar água para o meio ambiente, enquanto que os outros gases combustíveis que já estão estabelecidos no mundo inteiro são hidrocarbonetos. Então, a gente tem o metano, que é o principal componente do gás natural, a gente tem o acetileno, que é o C2H2, e a gente tem o GLP no Brasil, que é uma mistura de propano e butano. Então, todos esses três combustíveis, eles são uma molécula de carbono e hidrogênio. E quando a gente combina com o oxigênio, a gente acaba emitindo CO2. No caso do GLP, que é uma molécula muito utilizada, para cada quilo de GLP que hoje você queima no seu processo, você está jogando 3 quilos de CO2 para o meio ambiente. Então, usando o hidrogênio como alternativa, você elimina essa emissão de CO2 para o meio ambiente. E de uma forma geral, além dessa parte ambiental, nessas imagens aqui da direita, a gente vê um comparativo de um maçarico de desempenho, né? Um processo de chama por desempenho. Toda vez que a gente solda, corta alguma chapa, essa chapa deforma, e a gente existe processos que a gente usa maçarico para a gente poder desempenar essa chapa. E aí, na imagem da esquerda aqui do C2H2, a gente vê uma luminosidade muito alta com o uso do acetileno, e com hidrogênio, na imagem da direita, a gente vê uma chama com a coloração muito mais tênue. Então, essa diferença de coloração, por exemplo, permite que o maçariqueiro que esteja trabalhando não precise usar aquele óculos de número 5. Então, ele tem um conforto óptico muito melhor, as pessoas que estão em volta não têm essa luminosidade afetando. Então, por questão de segurança, basta ele usar aquele óculos de cristal de segurança que todo mundo usa quando a gente está dentro da indústria. Eu não preciso desse acessório, que é a lente número 5, por exemplo. Isso traz um conforto bem significativo para o operador. E junto com o aumento de desempenho, com a menor emissão de CO2 e essa luminosidade, a gente ainda agrega um outro ponto, né? Quando a gente compara os equipamentos de hidrogênio perante os outros gases, a gente consegue ter. Volta mais um ainda, por favor. A gente consegue ter uma melhor condição de trabalho. Por quê? Porque a gente também consegue reduzir barulho. Então, a gente pode chegar numa redução de até 10 decibéis quando a gente usa um maçarico com hidrogênio, quando a gente compara com os outros gases. Então, você tem uma melhor condição de trabalho e os primeiros clientes que já estão utilizando essa tecnologia na Alemanha relatam, inclusive, que o paladar deles ficou menos afetado pelos fumos metálicos que existem no processo de corte. Então, isso é um ponto bem interessante para a gente ter um conforto e desempenho, né, nessa nova tecnologia. Próximo, por favor. E aí, falando particularmente das emissões, a gente tem esse gráfico da esquerda aqui que mostra, por exemplo, quanto de CO2 a gente emite em ppm, por exemplo, com o uso de acetileno, em torno de quase 3.000 ppm. No gráfico do meio aqui, a gente tem a emissão de propano, né? O GLP brasileiro ele vai ter um pouco mais de emissão do que o propano, porque a gente ainda tem o butano envolvido. Então, a gente tem aí 3.000 ppm, 5.000 ppm, e hidrogênio a gente está na casa de 500.
E por que que deu 500 no hidrogênio? Porque 500 ppm é o que a gente tem de CO2 no ar que a gente já respira. Se a gente pega um ambiente industrial mais pesado, o nível de CO2 pode chegar a 1.400 ppm dentro da indústria, dentro da fábrica. Então, aqui a gente consegue comprovar que a gente não tem nenhuma emissão de CO2 para o meio ambiente. E como o Renato relatou, na parte de combustão, isso ocorre também na emissão de NOx para o meio ambiente. A gente tem uma redução aí de em torno de 4 vezes quando a gente compara o hidrogênio com o acetileno e com o propano. Então, a gente tem uma redução significativa também da emissão de NOx para o meio ambiente. Então, a gente tem uma queima muito mais eficiente, uma concentração de calor é, fora de série, bem superior dos outros gases, e a gente consegue não entregar CO2 para o meio ambiente. Então, isso é um ponto bastante relevante dessa tecnologia. Ela está disponível em toda a área de cobertura da Messer no Brasil, com equipamentos, com diversas formas de entrega do hidrogênio, que é uma molécula que a gente já comercializa há alguns anos. Um próximo, por favor. Então, a gente consegue fazer testes práticos, né? Essa imagem da esquerda, a gente vê exatamente um cliente nosso testando a tecnologia, ele utilizando o GLP do lado direito ali e o hidrogênio como uma nova alternativa. Então, o feedback dos primeiros clientes, a gente já tem clientes já utilizando essa tecnologia no Brasil. O desempenho é algo fantástico que eles reparam, né? Que os clientes comentam com a gente, a facilidade, a qualidade do corte. Então, a gente consegue ter uma superfície com excelente acabamento e um desempenho fantástico. E a gente observa nesses dois testes aqui que a gente não tem aquela fumaça, né, envolvida, que normalmente acontece com os gases mais tradicionais, né? Então, a gente aumenta a velocidade de corte, eu só uso óculos de segurança cristal, eu não preciso usar a lente número 5. Então, são coisas que os clientes vêm relatando para a gente nessas primeiras demonstrações. Próximo, por favor. Questão do acabamento, a gente consegue ver nessa imagem aqui uma chapa de 80 milímetros, que a gente fez uma demonstração na nossa filial São Paulo, durante a Expomaf. Então, a gente vê uma qualidade de corte bem considerável quando a gente compara com os outros gases. E a gente consegue entregar esse hidrogênio, como a Lilian comentou, a gente tem veículos elétricos, então a gente consegue fazer a entrega dessa molécula para vocês sem nenhuma emissão de CO2 em comparação com o que existe hoje em dia. Então, é algo bem inovador, bem diferente do que a gente tem hoje no mercado. E é uma tecnologia que só o Grupo Messer tem desenvolvida hoje no mundo. Uma outra novidade que a gente tem, agora voltada para a área de soldagem, é com a utilização de misturas ternárias, onde a gente consegue reduzir o uso de CO2 nas misturas, então a gente já tem um impacto direto na redução do percentual de CO2 no gás ativo. Nesse gráfico comparativo dessas imagens, a gente está fazendo um comparativo de uma mistura com 18% de CO2 contra uma mistura com 6% só de CO2. Então, a gente está reduzindo o gasto de CO2 para 1/3 e a gente consegue ter uma maior produtividade, a gente consegue soldar mais rápido, então a gente aumenta a velocidade de soldagem, a gente consegue ter uma melhor condição de trabalho para os soldadores. A gente observa que no cordão de solda da direita a gente tem um cordão de solda com menos ilhas de silicatos, com uma coloração mais clara, que é em função de ter um gás com um maior percentual de argônio. Então a gente consegue ter essa melhor aspecto visual do cordão. A gente consegue aumentar também a eficiência de deposição. Então a gente diminui a quantidade de respingos, que nada mais é arame, metal de adição que você acaba desperdiçando, e diminuindo o retrabalho pós-soldagem. Então a gente consegue diminuir o processamento, né, das chapas soldadas após a sua execução, tornando esse processo, essa chapa, né, soldada, entregue mais rápida para o processo. E a gente consegue melhorar a condição de trabalho para o soldador. Próximo, por favor. Então, a gente consegue, nessa migração de misturas com maior percentual de CO2, que é muito comum no mercado, não só no Brasil, mas no mundo, a gente consegue reduzir a taxa de emissão de fumos metálicos, né? No processo de soldagem, a gente tem como mensurar isso, a gente tem a emissão de fumos metálicos, que a gente tem temperaturas bem altas no arco plasma, então a gente consegue eliminar não, mas reduzir consideravelmente essa questão da emissão de fumos. Então, dependendo da transferência metálica que a gente estiver trabalhando, se for o arco spray, arco pulsado ou curto-circuito,
A gente consegue observar que na transferência spray a gente tem uma redução de praticamente metade da emissão de fumos metálicos, quando a gente compara a mistura Ferroline C6X1 contra a tradicional C18. Então a gente consegue ter um ganho ambiental considerável, que a gente está diminuindo a utilização de CO2, e a gente tem um ambiente de trabalho também, que é algo que está sendo muito levado em consideração hoje em dia na Europa, para a gente ter um ambiente de trabalho melhor para o operador, né? Da mesma forma que acontece num corte, aqui na soldagem a gente consegue também tornar esse ambiente melhor com misturas dedicadas que vão trazer desempenho, que vão trazer melhor acabamento, que vão permitir o aumento da produtividade. Renato? Lobato, um ponto importante, agradecendo a tua apresentação, mas apresentar para os participantes que os equipamentos do High Cut, do hidrogênio que a gente vem trabalhando, os equipamentos já estão disponíveis no Brasil. A Messer, ela tem fornecimento dos equipamentos, os bicos de corte, maçaricos prontos para hidrogênio. Então, esse é um ponto importante para deixar para os participantes da live e as pessoas que se interessarem. Então, a Messer, ela tem os equipamentos. Os equipamentos, nós temos equipamentos projetados no Brasil, nós temos equipamentos projetados pelo nosso time na Alemanha, nos Estados Unidos, mas normalmente eles são todos fabricados no Brasil, para tecnologia, exatamente para atender o nosso mercado, para que a gente tenha velocidade e reposição e suporte aos clientes. Assim como as misturas terciárias, que nós também temos disponíveis, já trabalhando nos clientes, e é muito importante o benefício, principalmente do high cut, do corte, o que a gente está conseguindo entregar, ou os clientes que já têm utilizado, os que já têm presenciado os testes que a gente teve aí da Feira da Mecânica recente, o resultado é extremamente expressivo, o ganho é muito grande, a qualidade do material cortado é muito grande, evitando algumas peças, evitando até a rebarbação final, algum tipo de limpeza final da peça. Então, a gente trabalhando, a Messer trabalhando nos projetos de forma muito responsável na agenda ESG e alinhando com produtividade. A agenda ESG, ela não precisa impactar no custo, ela tem que também trazer ganho de custo. Então, a gente tem que ser responsável na agenda ESG e também ter produtividade, trazer ganho nas empresas, trazer segurança operacional, bem-estar para o operador. Então, é isso que a gente está focado, o trabalho do Lobato sendo feito, muito bem feito. Temos mais algum slide do Lobato? Eu acho que é só Não, esse. seria esse. Legal. Esse a gente foi da live, a gente tinha aí 1 hora para fazer a apresentação da live, para falar sobre segmentos. Essas são algumas das tecnologias. Nós temos outras tecnologias voltadas a ESG. O muito importante de salientar é que a apresentação de solução, o desenvolvimento de solução do cliente, ele é um trabalho feito pelos nossos especialistas, pelo nosso time de especialistas, pelos nossos engenheiros. Podemos dizer que é alfaiatado. Então, a gente faz a visita, a gente conhece o processo, a gente entende o processo junto ao cliente para desenhar uma solução que seja adequada ESG, que ela seja ambientalmente adequada, que ela seja extremamente segura, que ela seja benéfica e que ela seja rentável, lógico, ao cliente. Então, nós buscamos a solução específica para cada caso do cliente. Então, estamos à disponibilidade de todos os participantes. Podem mandar questões. A gente vai abrir um tempo aqui para fazer algumas perguntas para responder agora. Todas as perguntas, todos os questionamentos que foram levantados, a gente vai responder individualmente, o que a gente não conseguir responder na live. Fiquem tranquilos, a gente só pede para que seja colocado o nome ou o contato no nome para que a gente possa retornar o contato da pergunta. Eu gostaria de chamar o Cláudio para a gente fazer, para ele colocar mais algumas palavras e a gente depois faz aí um tempo de algumas questões. Podemos fazer dessa maneira ou a gente faz a questão agora com a câmera e aí a gente chama o Cláudio para o encerramento?
A gente pode começar a pensar. Primeira pergunta que eu fiz, na verdade, né, que o meu pedido, né, que vocês pensassem como futuristas, né, pensassem, depois de Sim. ver tudo isso que vocês viram aqui, o que que a gente consegue aplicar isso na empresa de vocês, na vida de vocês? E como o Renato falou, nós somos uma empresa parceira, né? Então, qualquer coisa que vocês tenham visto aqui, que vocês acham que talvez funcione, talvez não funcione, liga para a gente. A gente é parceiro, a gente quer fazer acontecer, a gente quer fazer inovar, a gente quer inovar. É, essas carinhas que vocês estão vendo aqui são pessoas que acreditam demais na inovação, acreditam que a gente consegue fazer uma coisa diferente. Então, não deixem de ligar para a gente, não deixem de realmente pensar como futurista, pensar que a gente pode fazer coisas bem diferentes, bem legais nesse mundo, tá? E aí, não sei, Câmara, como é que a gente vai fazer? Tem perguntas aí para o pessoal responder? Eu fiquei, na verdade, de falar no início, mas não falei, e também tentei colocar aqui, mas não consegui, então fica agora as perguntas. Isso mesmo, Cláudia. Nós temos perguntas, temos algumas aqui, como a gente tem algum tempinho, acho que a gente consegue colocar aqui. Eu leio para vocês e vocês me direcionam. Só um minutinho aqui para eu me colocar também aqui com vocês. Prontinho. Então, começando aqui, vou seguir a ordem, pessoal. A gente teve aqui o pergunta do Vinícius Aires. Para o processo de transporte criogênico, o volume de CO2 líquido é significativo? Qual seria o impacto na pegada de carbono da empresa? Fiquem à vontade para direcionar, pessoal. Aí eu vou adicionando quem for responder. Eu vou Tem que ser responder aqui. comigo e Eu com o acredito que Renato. seja do cyber, né, Mari? É do cyber, cyber. Pode tocar. O consumo, nós tivemos as aplicações, nós temos já referências de operação. A gente pode utilizar uma referência, por exemplo, que a gente tem de Colômbia, que é um país tropical, que também ele tem uma característica muito próxima da nossa de temperaturas ali de país tropical, 30 graus, regiões mais frias, regiões mais aquecidas. O Cyber, a gente pode até entrar em contato com o Vinícius, até nos buscar para a gente apresentar, mas nós tivemos alguns casos, por exemplo, de sorvete, acho que foi sorvete que a gente entregava dos clientes, que é um alimento congelado, que ele chegou para uma injeção de 15 segundos, o consumo foi de 1,3 a 1,4 quilos de CO2 dentro da câmara para fazer o transporte. Então, é um consumo muito pequeno porque ele é neve carbônica. Ele não é o CO2 líquido, ele é em fase, ele é na condição de neve carbônica. Então, a gente tem uma condição muito eficiente de troca térmica para uma entrega de um período de até 4 horas de transporte. Então, o consumo é muito baixo, é uma tecnologia muito eficiente. A Mari, a gente vem trabalhando forte, a gente vem suportando a Mari nos trabalhos, a gente já tem algumas aplicações a serem realizadas dentro do Brasil e todos disponíveis, e a gente pode entender as aplicações não só para transporte, mas transporte de pães, transporte de queijo, transporte de resfriados, saladas que são resfriadas, não só congelados, a gente pode trabalhar com alimentos congelados e alimentos resfriados, as cargas mudam, os consumos mudam. É lógico que quando um alimento resfriado, o consumo vai ser menor do que um alimento congelado. Perfeito, Renata. Obrigada. Já colocamos aqui como respondidos. Fiquem tranquilos, pessoal, que a gente viu que tem bastante perguntas. A gente viu que foi um webinar muito, muito rico. A gente está salvando todas as perguntas. A Messer vai entrar em contato com vocês. Eu vou só, por conta do nosso tempo, nós temos mais 5 minutos. Vou fazer uma última pergunta aqui antes da gente fazer o encerramento. Estão perguntando então: é possível utilizar H2 no processo de combustão para redução de emissões? Tá. Perfeita pergunta. Assim como a tecnologia apresentada pelo Lobato, do hidrogênio no COT, nós sim podemos utilizar o hidrogênio como combustível, substituindo o combustível atual. Tá? Como a gente apresentou na combustão, as indústrias elas normalmente utilizam como gás, combustível gasoso, seja gás natural, seja GLP. É possível não só a substituição, mas também como o enriquecimento do gás. Então, a gente precisa entender cada processo, consumos, temperatura de processo, o que a gente precisa se adequar. É lógico que a gente precisa entender a viabilidade econômica para poder fornecer hidrogênio ou para fazer uma mistura entre um combustível, um gás natural com hidrogênio, um GLP com hidrogênio.
mas é possível, e lembrando, como o Lobato colocou, a partir do momento que a gente tem como matriz energética o hidrogênio, a nossa emissão com o oxigênio vai ser vapor d'água, a gente deixa de emitir CO2. Então, o ganho ESG é muito grande. Nos busquem, nós temos tecnologia pronta também para combustão, para utilização de hidrogênio ou de blending, mas já desenvolvido no Brasil, nós temos projetos no Brasil e temos equipamentos projetados pelo nosso time no laboratório na Alemanha, nosso laboratório nos Estados Unidos, também já nacionalizado com spare parts, reposição no Brasil, para que a gente possa atender com a segurança operacional que o cliente necessita nos seus processos. Perfeito. Eu Rê, acho que é muito isso. obrigada. Isso, acho que vamos apresentar, usando todos o tempo que a gente tem aqui, pessoal. A gente tem uma pergunta, vou passar para a Michelle, uma das nossas especialistas também. Vou fazer a pergunta para você, Mi. Como podemos fazer o controle de poluentes das emissões automobilística e industriais? Oi, gente, bom dia. Desculpa, eu tive um problema aqui técnico, mas é um prazer estar com vocês, é um prazer a Messi ter comemorando esses 6 anos. E essa é uma pergunta bem interessante, Lorena, porque não adianta a tecnologia aumentar, a gente começar a produzir cada vez mais, se a gente não tem como medir o que que nós estamos fazendo de mal para o nosso país, para o nosso mundo, né? O que que nós estamos, como nós estamos poluindo. E como que é feita essas medições, né? Existem vários sistemas são equipamentos analíticos que eles fazem um sistema de análise, tem uma sonda, né? Então tem equipamentos fixos, tem os equipamentos que são até portáteis, mas principalmente no caso de chaminés, são equipamentos fixos que ficam como uma sonda para emitir tempo a tempo a quantidade de poluentes. E aí o controle, o órgão ambiental faz todo o controle para que não seja continuado esse processo, sinalizando à indústria se ela precisa mudar alguma coisa, se precisa injetar um nitrogênio, ou às vezes precisa mudar a formulação do que está fazendo para que não tenha esses poluentes no ambiente. E como que gases especiais podem ajudar isso, como que a Messer ajuda o cliente nessa melhora? É você fornecendo as misturas, calibrações para calibrar quanto está emitindo de CO, de NO, de metano, de outros componentes. E no caso da emissão veicular, é a mesma coisa. Os carros, todos os carros que são montados no Brasil, eles são testados. E esses testes, eles necessitam de o sistema de medição, que eles fazem todos os testes para saber se está dentro ou não do parâmetro para poder o carro sair para fazer para venda, entendeu? Então, todos os carros hoje, eles passam para testes antes de sair para venda. E as nossas misturas, que no caso são as MRCs, são fundamentais para esse tipo de trabalho. Espero ter respondido. Qualquer coisa, a gente está aqui para fazer mais algumas observações. Obrigada. Perfeito, Michele, muito obrigada. E é isso mesmo, pessoal. Então, nós temos algumas outras, muitas perguntas aqui no chat, já salvamos todas aqui, né, para que todo mundo possa ter acesso. A gente também recebeu a pergunta, né, o nosso webinar, ele está sendo gravado, ele será postado, né, tanto aqui nas nossas redes da Câmara, quanto também nas redes da Messer. Então, para vocês aproveitarem cada vez mais, assim como a apresentação também, para vocês terem esse acesso, né. Então, a gente bateu aqui. Acho E que o importante, Nossa, Bruna, colocar por aqui favor. o QR Code aqui, então, se alguém procurar um contato de um especialista, seja da Mariane, da Lilian, da Michele, através do QR Code do Fale Conosco, ele consegue encontrar o nosso contato para que a gente possa conversar, bater um papo para entender o que a Messa pode desenvolver dentro do cliente, dentro da agenda ESG, ganhos de produtividades e tudo mais que a gente possa agregar de ganho ao cliente numa parceria muito forte. Perfeito, então, pessoal. Então, aqui em nome da Câmara, também passo a palavra para o Cláudio aqui, só para a gente encerrar, mas a gente agradece a presença de todos vocês, agradecemos também a presença do Dauro, que foi o nosso intérprete de Libras aqui conosco. Então, uma iniciativa muito legal aqui em parceria da Câmara e da Messer. Então, muito obrigada mais uma vez. Cláudio, passo a palavra para você para a gente encerrar. Acho que você está só no mudo, Cláudio. Opa. Agradecer Agora a sim. todo mundo que participou, queria agradecer aos especialistas, eu, Renato, ao Dauro aí, todo mundo da Câmara. Obrigado e entre em contato com a gente. Vamos ser parceiros aí, vamos fazer um mundo melhor para todo mundo. Muito obrigado aí, pessoal.